E aí, galera, o que vocês têm lido? Vocês têm procurado conhecer algumas coisas? Tem lido Receita da Palmeirinha? Tem lido sobre o novo vinil da Xuxa? Ou tem lido Nicholas Sparks, o famoso escritor romântico? Ele é mais Tem romântico, gente aqui sei lá. que tem Nicholas Sparks na É que tá mais estante. casado, né? Não, na verdade o Nicholas Sparks que tá na minha estante na minha estante é da minha cunhada. Tá, sei. Ela esqueceu aí. Eu também dou essas desculpas às vezes. Não, é zoeira. Nicholas Sparks. Os filmes dele são bons. Românticos, normal. É, tá bom. Enfim, né? A gente não vai falar disso não. A gente vai falar de livros e o que estamos lendo nesse exato momento. Exatamente. Seja em PDF, seja um e-book, um mob, seja Seja à vontade de ler. seja vontade de ler, seja aquele velho calhamaço que você está protelando há muito tempo, ler é muito bom, principalmente para cristão. Aliás, o problema, o Rafa gosta de falar esse versículo, Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Claro que o conhecimento é o conhecimento de Deus, e Deus manifesta isso de maneira muito legal através de várias pessoas que são inspiradas por Ele para escreverem suas obras e ajudarem a gente na caminhada cristã, né? A gente vai falar do que a gente está lendo no momento. Um grande problema que nós vemos no evangelicalismo, eu diria que é no evangelicalismo brasileiro. Ele gosta dessa palavra. Ele eu gosta amo, de velho. evangelicalismo. Eu acho que a gente ganhou um ranço católico de... E gosta de ranço também. Vocês estão atrapalhando, cara. Vocês têm noção que isso aqui é teologicamente? Ok, Vai. Que não vai ter cortes, vai tudo pro ar? teologicamente. Teologicamente ele não tem cortes, Não. então fica tranquilo. A gente Improviso. herdou um ranço muito ruim e até pesado da cultura católica, no sentido de que o conhecimento ficava apenas para algumas pessoas Isso. e outras não tinham acesso. Aliás, Era só o papado, né? sim, É, sim. Aliás, o clero, na verdade. O clero. Só o clero. Isso, verdade. Hoje em dia, nessa geração cibernética que nós estamos vivendo, nessa geração Y, que a galera costuma dizer, a leitura, a busca pelo conhecimento tem ficado cada vez mais banalizada e de longe. Hoje em dia se procura mais um vídeo no YouTube do que um livro para você ler. Se acredita mais num canal popstar do que em um grande autor, um doutor que escreveu, que estudou milhares de anos para produzir uma obra, entende? Isso é bem verdade mesmo. A gente tem a graça de ter no YouTube vários canais literários de conteúdo cristão, de conteúdo reformado, de conteúdo de qualidade, vários... acessível, né? Vários Sim, autores e editoras têm dado esse passo a favor do progresso, se posso se dizer assim. Seria uma maneira de comunicação, né? A gente consegue trazer o conteúdo para mais pessoas de uma maneira mais rápida. Exato. Até porque, tipo, às vezes você tá com um assunto específico para ler, você não sabe que livro ler e você não pode ler qualquer livro, isso é fato. Você tem que dar aquela filtrada, principalmente quando se trata de cristianismo. Apesar de... É que nem música. A gente vai falar de música em outro vídeo, mas a coisa do livro, ela tá tão banal quanto música, né? Tipo, todo mundo escreve agora. Todos você pode ver que né? todo YouTube tem um livro agora, praticamente, para falar da sua biografia de biografia, uma vida de 9 anos. 9 anos o cara tem uma vida para escrever. Olha que lindo. Então, a ideia desses canais literários, eles são até muito boas. A gente recomenda, por exemplo, o review do 2D de Teologia, o Geolê também, que é legal, que dão aquela resenha a respeito dos livros e deixam a gente a par para se aprofundar mais. Não é um livro que vai falar assim, ó, esse é o assunto e fique com isso. Não, vai ler o que está lá. A gente vai fazer mais ou menos isso hoje, mas baseado no que a gente está lendo no momento. Essa questão de ter muita coisa boa no meio cristão e também ter muita coisa ruim, não também traz a ideia e não fortalece no sentido de você simplesmente ler apenas o que você gosta, ler apenas o que você concorda. Não, isso é um pensamento errado, tá? A gente vê isso, por exemplo, no meio da política e na economia. Eu sou capitalista, então eu só leio coisa de capitalista e coisa marxista eu simplesmente jogo fora. Para você formar uma opinião, você precisa saber dos dois lados, né? Então você não pode simplesmente se abster do outro lado e jogar na cara do outro que é a sua verdade absoluta. Ainda mais o crente que tem uma doutrina estabelecida, uma palavra realmente vinda de Deus, inspirada, que é o seguinte, retém o que é bom, entende?
Você precisa conhecer as outras opiniões, você precisa conhecer os outros olhares, não ser influenciado por eles e nem ser pervertido por esses olhares. Mas observar e usando um filtro que é a palavra de Deus, reter aquilo que vai te edificar e ver aquilo que você precisa se defender e se proteger a respeito do que o Evangelho ensina. É um campo minado, na verdade, o mundo da literatura também hoje no Brasil. Apesar de tanto avanço tecnológico, de tantas coisas a serem ofertadas, percebe-se que a quantidade de leitores aumentou, principalmente no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país consumidor de livros e produtor de livros. O Brasil, ele não era, até alguns anos atrás, não era tanto assim. A nossa indústria fonográfica, ela era muito melhor no quesito cristianismo. Eu acho que há uns 15 anos atrás nós tínhamos, acho que cerca de 70% menos das editoras que nós temos hoje. Exatamente. A coisa cresceu, se expandiu, a internet ajudou a propagar o evangelho e hoje as pessoas elas têm mais acesso às informações e aos livros que querem ler. Uma coisa que eu acho interessante também da teologia reformada é que sempre houve uma grande ambição nos escritores de passar essa verdade, sabe? De escrever e de propagar esse evangelho por meio de livros e da literatura. Então, a gente tem que saber aproveitar isso em nosso favor, né? A nosso favor. Porque a leitura, a leitura em si, ela não está acima da Bíblia, né? Mas ela nos ajuda a meditar em outros assuntos específicos que, na própria teologia, assuntos dirigidos, né? Que a gente acaba tendo uma noção maior e uma exegese também, faz um estudo mais exegético, né? Que realmente apoiam a leitura bíblica. Sim. E vale reforçar, Sim. Galera, leiam a Bíblia. É uma leitura... Muito bom ler biografias, né, que te dá uma visão muito legal dos próprios puritanos, da vida dessas pessoas. Da história da igreja, da história da igreja, geral, muito dos legal, mártires, muito por bom, exemplo. Né? Mas a gente também vai indicar alguns livros aqui, né, que a gente já leu alguma vez na vida. O Teologicamente de hoje não é para ser um review, para a gente falar especificamente do livro, mas é de algumas indicações que a gente faz para vocês que a gente acredita ser interessante a leitura, né? Eu vou falar do meu livro, pode ser? Pode. Vou começar falando... falando... Você escreveu? Exatamente. Eu psicografei. Esse primeiro livro aqui, vocês vão ver, depois vocês... Cristiano... Eu vou aproximando. Ó, dá pra ver aí, ó, focando que eles... Cristianismo Puro e Simples é um clássico da literatura cristã, escrita pelo C.S. Lewis, o mesmo escritor das Crônicas de Nárnia, que é tão conhecido. E esse livro aqui, na verdade, ele é um compilado de palestras. Durante a Segunda Guerra Mundial, a BBC ela convidou o Lewis para fazer palestras pelo rádio a respeito de vida e conduta cristã e cristianismo e tudo mais. Esse livro, esse conjunto de palestras virou um livro, né? Foi compilado, ele passou pela consulta de alguns teólogos. O Lewis ele teve a preocupação de, já que ele está falando de cristianismo, ele está englobando, né, todas as várias igrejas denominadas cristãs, ele teve a preocupação de conversar com um teólogo de cada igreja, um anglicano, um presbiteriano, um batista, legal isso, né? Um católico, exatamente, porque eu não li esse livro ainda, mas parece ser muito bom. Ele é um livro que te traz algumas perguntas filosóficas para você pensar a respeito de... Ele meio que convida a pessoa que não conhece o cristianismo a pensar um pouco sobre moral, sobre conduta e de onde vem essa moral e de onde vem algum senso de bondade ou de como eu posso dizer, de ética mesmo, né? Sim, e ele vai aproximar de alguns valores, exato, que acabam meio que intrínsecos no homem, mas existe alguma origem disso, né? E ele vai puxando você com essas perguntas e com esses pensamentos até focar na parte cristã, e daí ele vai se voltar mais para o público cristão mesmo, falando de conduta, falando de personalidade, falando de como a gente se porta e tudo mais. Eu tô lendo ele ainda, muito mas bom. Até agora, com certeza. Muito bom. Muito obrigado. Aquilo que é meu é seu. Daqui a 300 anos ele vai terminar de ler e vai emprestar. Exatamente. Quando os seus filhos estiverem terminando a faculdade, você já terminou Santidade?
do Riley? Claro que não, santidade desse tamanho, eu sou mó devagar pra ler, mas é um livro muito bom, recomendo muito, porque é meio que literatura obrigatória pra cristãos, tipo que nem o Peregrino do O Peregrino Bonnie, é né? sensacional. O Peregrino é sensacional. Próximo, Vai o Vini, né? A gente tá indo nos autores clássicos. O problema é que eu não trouxe nenhum livro que eu tô lendo agora no momento. Eu posso falar dos livros que eu... dos 300 mil que pega você aquele tá ali que lendo você no vai... momento, não, né? pega aquele ali que você vai começar a ler agora, vai. Ah, depois eu falo dele. Nossa, minha mais nova aquisição. Eu Vai lá comprei, perto, lá. eu comprei Vai lá. no meu aniversário, cara, Tem em foco automático, dezembro. eu acho, né? E chegou agora. Acho que ele veio de Portugal, mas... É isso aí, são Tem 6 foco sermões automático? contra Ele a tá preguiça. funcionando? Tá. Tiago Cavaco é um autor português. Ele é um pastor batista de linha reformada, Da Igreja da ok? Lapa. Da Igreja da Lapa, lá em Portugal. É bem Muito legal. legal, E ele cara. escreve esse compilado de 6 sermões contra o pecado da preguiça. E é engraçado. É engraçado não, é bem sério. E muito produtivo a análise profunda que ele faz desse pecado e das características que esse pecado traz. É engraçado que a gente trata a preguiça como uma simples coisa, algo... alguma na coisa que alguém... personalidade. Algo que faz Alguma parte coisa da que alguém nossa vida, faz né? que é não Personalidade. fazer nada, né? A gente trata a preguiça como aquilo que alguém faz que é não fazer nada, né? Isso. Virou tipo personalidade, né? da Característica pessoa, de né? alguém. E não, velho. É Tem, pecado, tem garoto. aspectos extremamente profundos. Tem tristeza, melancolia envolvido nisso. Tem corrupção. Cara, é muito profundo. Vale a pena você estudar realmente isso e muito outras coisas. É um autor mais jovem, então, né? Sim, Ele o Thiago ele é Cavaco, jovenzinho. ele é bem, tipo, legal, assim, ele é bem dinâmico e ele é até um pouco meio nerdzinho, é engraçado. Eu dei uma folhada, o livro ele é bem tranquilo, diagramação bacana, então tipo, não é um livro enfadonho, é fininho também, dá pra... rápido pra ler, Dá né? pra pra mandar, você ler. mas é bem profundo. Agora, eu recentemente terminei 2 livros, né? Eu terminei Vocação Perigosa, do Paul Tripp, e Depressão e Graça, do Wilson Pott Jr. Vocação sim, Perigosa é sensacional. Eu indicaria para todos os que sentem vocacionados ao ministérios, vocacionados O meu ao tá ministério aqui. pastoral, Aliás. e todos os que são membros de uma igreja, todos que realmente possuem um pastor. Cara, é sensacional o que você aprende naquele livro sobre a vida pastoral, sobre o ministério pastoral, sobre a vida da liderança da igreja. É sensacional, é riquíssimo. Pesado, hein? Pesado. Vá lá, você vai chorar, você vai sorrir, Eu acho que é vai ser importante interessante. a própria igreja ter esse tipo de literatura também, né? Porque às vezes um livro é mais focado na área pastoral, mas também é importante a igreja saber como que é a vida do pastor, né? Sim. Porque às vezes a igreja tem conflitos, muitos julgamentos de que o pastor, ele é pastor, então ele não pode errar, ele não pode Ele é o cometer super-homem, fazer. né? Existem então, outras coisas aí. tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados. Exato. Um outro livro que eu terminei recentemente de ler foi Depressão e Graça, do Wilson Pott. A gente tem uma pretensão de fazer na nossa igreja um fórum debate sobre depressão. Então eu estou lendo alguns livros relacionados a isso. É muito bom o livro do Wilson. Ele pegou um apanhado de personagens bíblicos, ele fez umas exegeses da vida desses personagens e mostrou como a melancolia e a graça de Deus, como a melancolia foi vivida por esses personagens e como a graça de Deus foi atribuída nisso e como Deus tratou esses dilemas dessas pessoas. É muito legal. interessante, cara. Vale a pena ler também. É um lançamento agora da Fiel, ele é recente. Eu não sei determinar quando ele lançou, mas ele é recente. Foi segundo semestre do ano passado. Sim. Sim. E eu tô lendo agora um autor jovem, né, que tá bastante conhecido aí nas redes sociais, no YouTube, que é o Iago Martins. Escreve bem pra caramba. Escreve muito bem, aliás. Melhor do que faz de vídeo. Ele vai ver esse vídeo e ele vai te criticar. Mas ele escreve bem pra caramba, ele é melhor que ele faz vídeo. No vídeo ele às vezes ele é muito prolixo, tipo... Ele é muito bom, mas ele é muito prolixo. Mas no livro o cara é... Prolixo. Iago, se você está assistindo esse vídeo, que eu sei que você curte o nosso canal, dá um pedala robinha nele. O cara tá se achando, velho. Mas vamos lá. Esse livro, né, vou aproximar para vocês Você aqui. não precisa de um chamado missionário. Ele não tá focando muito bem, galera. Mas... eu tô aqui no meu Kindle, mas ele chama... Você não precisa de um chamado missionário. Eu não tenho ele em capa, né? Mas é um livro muito interessante que ele quebra diversos paradigmas quanto à questão do chamado missionário, né? Muitas vezes as pessoas elas
tem motivações incorretas. Isso ele vai tratar no primeiro capítulo. Ele vai dar uma introdução bem legal sobre isso, sobre qual que é a motivação da missão, né? Por que as pessoas têm feito missões, qual que é o objetivo dessa missão, o que elas querem levar. Em segundo plano, ele vai trazer a dicotomia que o pessoal tem feito hoje entre teologia e missões, né? Que não pode haver uma separação, não existe, porque teologia é conhecer Deus, e missões é pregar esse Deus. Então não pode pregar o que você não conhece. Não pode pregar o que você não conhece. Então, elas andam juntas. Elas andam juntas, e aí tem muita gente que vai por aquela linha. Eu não gosto de teologia, mas eu quero ser missionário. Entendeu? Então, Oi? Eu tenho uma aversão ao conhecimento de Deus, mas eu quero mostrar um pouco desse Deus para as outras pessoas. Mas sabe uma coisa interessante nesse assunto? Eu participei do encontro de mobilizadores e líderes em missões, Emolim. É um encontro promovido pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, acho que foi no ano retrasado, e eles falaram, assim, houve uma discussão a respeito disso, porque os seminários, inclusive os seminários presbiterianos, né, eles têm um problema quanto ao ensino missiológico. Ainda existe, infelizmente, uma deficiência quanto à junção não vou chamar de matéria, mas dessa área, desse estudo, né? Desse estudo mais específico, mais missiológico mesmo, dentro da faculdade de teologia, o que não deveria acontecer. Então é bacana o Iago ter tratado sobre isso no livro, que desmistifica cada vez mais, né? A gente tem muito missionário que não consegue manejar bem a palavra. Isso é um problema, isso é uma deficiência muito grave, absurdo. Sim. Porque a pessoa indo fazer missões e não levar o que é essencial para as missões, que é o Evangelho de Cristo, e não fazer isso com habilidade, não fazer isso com uma capacitação boa, é perigoso. Ela pode ensinar coisas erradas, as pessoas podem aprender coisas erradas, e talvez o que talvez ajudaria, talvez seria um motivo de salvação, pode se tornar um motivo de choro. O que o Iago ele vai focar aqui é que tudo começa pela motivação. Se a sua motivação já está incorreta, você já vai estar com uma pregação também incorreta. Então ele faz muito bem essa comparação entre a teologia e a missão, né? E aí ele fala assim, a teologia, na verdade, missões é um meio pelo qual a gente leva o nome de Deus. O dia que nós formos para a glória, não existirá mais missões, porque nós continuaremos adorando a Deus. Então, é muito interessante esse livro, eu indico muito para vocês. O Iago é um autor jovem, ele está com cerca de 23 para 24 anos, ele escreveu esse livro com 22. Ele já fez, essa é a segunda edição que eu estou lendo. Ele vai entregar agora a terceira edição para fevereiro, fiquei sabendo, né? Eu vi um vídeo dele falando. E eu estou aguardando para pegar essa segunda... o segundo livro, né? Esse é o primeiro livro. Ele vai fazer uma série de 4 livros. Eu lembro disso. Eu lembro que tem um vídeo do canal que ele falava que tinha uma continuidade. São 4 livros. E ele vai lançar agora o segundo livro, agora em fevereiro, para março, pelo que parece. Então eu indico muito essa leitura. E Iago, parabéns mesmo, Deus tem te abençoado, porque essa leitura, esse livro, como você disse no próprio livro aqui, que ele não está servindo somente para os leitores da igreja, ele está servindo para a leitura acadêmica. Então, tanto nesse problema, nesse gap que está tendo de missiologia, ele está entrando muito bem nessa parte de missiologia. Legal, hein? Porque ele faz um estudo bem interessante, teológico, assim. E para a igreja como comunidade mesmo é bom, porque daí tira aquela coisa a gente tem pessoas que realmente têm um chamado missionário. Isso é um negócio que algo especial, é não tem engraçado, mas que ainda existe dentro das igrejas. E o que é um erro. É um erro. Porque na verdade a missão de todo mundo que é trazido para Deus, né? Deus, quando ele salva, ele regenera, todo mundo tem essa missão de pregar o evangelho. A nossa motivação tem que ser essa, independente. Agora, a diferença que há é onde você vai pregar. Né? Então, tem uns que vão para longe e tem uns que estão aqui. A pregação do evangelho nunca foi um chamado, sim uma ordenança. Sim. O que mais que a gente tem que a gente está com 19 minutos de vídeo já, hein? Eu acho que a gente finaliza então, né?
Dá um tchau pra Finaliza galera. com o seu... Finaliza com um As clássico. institutas. Ele Recentemente não eu tá focando, comprei, cara. infelizmente. Esse aqui é as Institutas, tá? Comprei as meninas? institutas de Calvino, olha Dá um que clique na legal. tela, será que não vai? São 4 volumes, certo? De uma teologia bíblica, exegeses bíblicas e estudos bíblicos. É Bíblia isso aqui, cara. É a visão de Calvino da Bíblia, é a interpretação dele da Comentário Bíblia. dele. É o É base do comentário, calvinismo isso aí, entendeu? né? E o calvinismo sai daqui. E é interessante que tudo é bíblico. É legal, não É legal. Ele não substitui a Bíblia, mas de ele maneira complementa, nenhuma, né? nunca substituiu, Ele não vai complementa os substituir. estudos teológicos. Mas sim, é interessante porque a profundidade que esse cara escreve, a cabeça desse homem, cara, é surreal. A inteligência dele, a maneira como ele consegue se expressar de uma maneira tão profunda em poucas frases, em poucas palavras, é sinistra, entendeu? É E a sensacional. gente tem que tirar o chapéu pra essa edição da cultura cristã, essa edição clássica, capa dura, Capa dura, muito bonitinho, bom. com um cheirinho maravilhoso. Tem Um desenho. tem um desenho legal aqui de Genebra Muito no legal século mesmo. XVI. Tem um desenho Tem do... um busto de Calvino aí. Tem um desenho aqui do Calvino, eu quase rasguei o livro agora. Quase que eu levava Você ia pagar outro eu pro ia vídeo, levar um soco aqui. Mas Levar uma cotovelada. não é um livro pra você simplesmente Ele fazer tá tratando esse uma livro leitura como filho, fria. né? Não é uma leitura fria como você vai ler um romance ou etc. É e bem tal. profundo. É pesado, bem profundo. é profundo e é um material de estudo. É um material de apoio. Então, gente, o que eu indico, e aí vai para as recomendações deles aí, é que vocês... A literatura está aí, né? O mundo da internet, a gente sempre acha que ele veio ele é um Vai mal nas revolucionar, nossas vai vidas, dominar né? e tal. Mas, cara, a tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor. E essa tecnologia tem nos ajudado muito no aspecto de proliferação da mensagem de Deus. Sim. Justamente por conta de vários e-books, livros que são lançados, que a gente consegue, tanto aqui no Kindle, se você tem ou não, tanto aqui para comprar um livro numa editora, a informação está aí. Colocar né? informação num canal de YouTube. Isso. Exatamente. É isso aí. Continuem vendo o canal, continuem, se inscrevam, sigam a gente nas redes sociais e não deixem de ler livros, seja em qual plataforma for, continuem lendo. Não aceitem qualquer informação que joga no YouTube, inclusive nossa mesmo. Cara, Porque às vezes a gente está falando aqui empolgado e pode sair cometeu um alguma erro. coisa. Sim. Dá uma de bereano e vai fuçar. vai Nós não conferir. somos referência para ninguém. Estudem, essa é a verdade. Estudem o que realmente Deus é e o que ele deixou nas suas Isso. escrituras. Não aceite o que o seu pastor fala simplesmente porque é seu pastor. Porque, Não né? aceite o que o seu pai fala porque simplesmente é seu pai. Quando são coisas concernentes de Deus, a gente precisa rever e estudar realmente Exatamente. o que é de fato, examinar, o sim, que é sim, de sem dúvida. verdade. Então Verdade. busquem realmente prezar pela essência da verdade. Busquem realmente testar o que é realmente. Eu falei muito realmente. Realmente, você realmente, está falando muito verdadeiramente que precisa ser. Mente teologicamente. Exato. Vai lá, estuda, galera. teologicamente, ficou ótimo isso. Falou, galera! Falou, Beijo! Deus abençoe vocês.